Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a como a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Aqueles que ainda continuaram em pé, pode sentar. Nós iremos trabalhar juntos, você orando, escutando o Espírito de Deus trabalhando em nossas mentes, em nosso psicológico, em nossa alma, nosso espírito, a palavra que será ministrada, ensinada agora sobre este assunto e baseado na Bíblia Sagrada. O tema central, como já vos disse, a conduta do crente em relação à família. Veja bem, irmãos, a lição ela subdivide-se em alguns tópicos. O primeiro tópico é a conduta do crente como marido. O segundo tópico é a conduta do crente como esposa. E o terceiro tópico é a conduta do crente como filho. E aí entraremos na conclusão. Quero trazer, e acho muito interessante, que iniciemos essa relação familiar com a questão do marido e da mulher, e depois passaremos para os filhos. Sempre existe alguém que, quando lê essa passagem, acha que a Bíblia é muito machista e quer denegrir a imagem de Deus, na verdade, sem nem conhecê-lo, sem nem experimentar das coisas boas que ele nos deixou, achando que a Bíblia ela é machista. Mas, se olhássemos atentamente para a Bíblia, poderíamos até exagerar e dizer que ela é feminista. Mas ela nem é machista e nem é feminista. Ela é a palavra de Deus, muito distante, ano-luz, de qualquer entendimento depreciativo de qualquer ser que foi criado pelo Criador da Bíblia. Mas muito bem, eu quero tomar por base os versículos 31 e 32, para mostrar que Deus ele equilibrou a família através de um elo de reciprocidade, um elo de amor, um elo de compromisso, fazendo com que sempre foi o desejo de Deus de que o homem e a mulher estivessem no mesmo patamar de amor, no mesmo patamar de ser utilizada por Deus e de receber as missões de Deus. Se observarmos a natureza, irmãos, ela é muito equilibrada. Deus não faz nada desequilibrado. Por que é que ninguém fala da colmeia de abelhas? Você sabe como é que funciona uma colmeia de abelhas? Existe uma abelha só. Uma que comanda toda a colmeia.
eles não falham, não deixam de produzir mel, nunca produz um mel fraco, não deixam de trabalhar, não vivem brigando, não vivem em guerra, não se divide colmeia, não se apodrece colmeia, não se mata os filhos na colmeia, não se destrói a produção, tudo equilibrado. E as formigas, que não tem liderança, que ninguém constituiu chefe de nada, e cada uma sabe o que fazer, e eles ajuntam quando há verão, e ficam tranquilos dentro de sua casa, que pode dar o maior torrencial. Eles moram na terra e não são destruídos. E quando dá o verão novamente, sai todas as formigas para trabalhar. Não tem rádio amador, não tem telefone celular, não tem torre para transmitir videoconferência, mas elas todo ano trabalham sem ter comandante, sem ter formiga rainha, sem ter formiga dona, sem ter formigão que manda. Não existe isso. Isso existe nas histórias das crianças, em quadrinhos. Mas, na verdade, a própria Bíblia diz que eles não têm chefe. Provérbios, o sábio Salomão, ele escreveu que as formigas não têm chefe, e elas ajuntam, não são preguiçosas e conseguem sobreviver no mais rigoroso inverno. Quando Deus criou, criou tudo perfeito. Criou o sol, criou a lua, criou as estrelas, criou a terra, tudo equilibrado. Se a terra girasse mais rápido, um pouquinho só, não conseguiríamos viver. Se a terra girasse mais lento, um pouquinho só, não conseguiríamos viver. Me diga, isso é o quê? É o equilíbrio de Deus. No livro de Jó diz que quem equilibra toda a criação de Deus e preserva é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Espírito Santo. Então eu queria deixar claro para aqueles que estão me ouvindo, que Deus não cria nada desequilibrado, nem fora do lugar, e nem precisando de um empurrãozinho do homem, ou de qualquer outro ser, para equilibrar. Criou os mares, e no livro de Jó diz que ele deu ordem às águas, dizendo, seu limite é até aí. Porque, irmãos, a terra é toda cheia de água. O globo terra é todo cheio de água, por baixo e ao redor. Aquelas pontinhas que quando vemos na foto de satélite, só água. E água por baixo da terra. Como é que a terra não é engolida por tanta água? Porque Deus, se cumpre a palavra, já está escrito o que é que aconteceu e o que é que acontece. Há um equilíbrio nas águas. Ah, pastor, e por que em muitos lugares estão invadindo? Porque o homem, ele começa a invadir a água e os rescaldos, os resquícios, a reação do mar, não é o mar que invade, não é o mar que desobedece a Deus, é o homem que empurra o mar para dentro da terra. Constrói um porto no lugar, quando vem as correntes da maré, bate ali naquele porto e resvala, muda a corrente, e a corrente atinge a terra e começa a entrar. Estudos disseram, já comprovadamente, fotos de que a Ponta Verde e a Pajuçara ali estão sendo invadidas por conta das correntes da construção de muito tempo atrás do porto de Maceió. Se você ver as fotos, a Pajuçara era muito mais para dentro. Suape, que acabaram de construir, além de as águas resvalarem para a costa norte de Alagoas e sul de Pernambuco, invadindo, também os tubarões que não encontram comida, eles começam a se aproximar mais dos banhistas, porque destrói o ecossistema. Então é o homem que destrói o equilíbrio que Deus já determinou. Temperatura da água, a emissão de gases e etc. Então, meus queridos irmãos, o mar não recebe mais a água que sai da terra e alimenta o mar, e assim há um equilíbrio
pura, a água não vai mais para o mar pura, ela vai carregada de impureza que os homens destroem as matas, os rios e ainda acelera o processo de colocar todo tipo de detritos e sujeira nos rios para desequilibrar a relação rio-mar. Mas Deus criou tudo perfeito. E aqui ele cria perfeito a família. Se alguém não gosta de ler esse texto perante as pessoas que criticam a Bíblia, porque sabe que fatalmente vai dizer que há um desequilíbrio aqui, fazendo com que a mulher seja quase como uma dependente, está muito enganado com Deus. Você deveria ler com mais calma. E não só ler esse texto, mas ler toda a Bíblia para entender que aqui há um maior equilíbrio. Se o Sol e a Lua, que nunca bateu na Terra, é equilibrado, imagine quando Deus criou a família. Para reger toda a terra, Deus disse a Adão, a terra está nas suas mãos, lavre ela, cuide dela. Cuide dos animais, coloque o nome nos animais. Então Deus, ele não ia colocar algo desequilibrado para equilibrar um sistema tão perfeito como a terra. Ele não ia chamar Adão desequilibrado para trabalhar a terra equilibrada. Pelo contrário, quando queremos equilibrar algo, trazemos um ser, uma pessoa, um maquinário mais equilibrado ainda. Então, quando Deus cria a família, ele criou equilibrado. Ele criou a família como sendo o instituto, o organismo mais equilibrado de toda a sua criação. Acima dos homens só existem os anjos, conforme a Bíblia diz, que nós fomos criados abaixo um pouco dos anjos. Mas diante de toda a criação, a maior criação é do homem e da família. Homem, mulher e sua procriação. Deus disse a Adão e Eva, procriai, enchei a terra. Não é só de filhos que se deve encher a terra, mas de toda a sabedoria e equilíbrio que Deus colocou na mão de Adão e de Eva. Foi Adão que deu nome a todos os animais que têm seus significados, e os significados são inerentes à criatura da natureza. Oh, meus queridos irmãos, as plantas que nascem no rio, as plantas que nascem na beira da praia, as plantas que nascem no fundo do mar, tudo é equilibrado. O pH da água, a chuva que cai, o sol que bate, as tartarugas que depositam seus ovos na areia e depois de um tempo eclodem e as tartaruguinhas correm para a praia. Isso é o quê? Equilíbrio. Tudo equilibrado. Então Deus criou o homem e equilibrou, e eu vejo, irmãos, vamos trabalhar esse equilíbrio a partir do versículo 31 e 32. Depois dessa introdução. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim, também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. O princípio aqui é que Deus criou o homem, um ser, e criou a mulher, outro ser. E no versículo 32, no versículo 31, Deus afirma que eles serão dois numa só carne. Aqui começa o mistério que os indoutos e aqueles que relincham não entendem e criticam a Bíblia. O mistério começa no estudo completo do ser homem e do ser mulher, quando eles se encontram, não só para fazer sexo, que é isso que está na cabeça desse povo maluco. Eles se encontram para completar e equilibrar o efeito e produzir também efeitos na criação de Deus. O homem
quando ele se encontra com a mulher, ele não se encontra só com os órgãos sexuais. Ele se encontra com a mente. Ele se encontra com a alma. Eles se encontram totalmente entrelaçados na sua estrutura corporal para completar-se em todos os níveis e em todas as áreas em que esses dois seres, essas duas criaturas de Deus foram criados. E o princípio de Deus se inicia na ideia clara que não são dois, mas são um. Que não são duas pessoas, mas elas se tornam uma. E esse é um mistério que precisa ser proclamado. O homem e a mulher, quando eles se unem em compromisso. O homem e a mulher, para se unir, eles precisam iniciar um compromisso. Não é uma paquera. Não é achar cabelo bonito, pé bonito, mão bonita, músculo bonito, voz grossa de homem bonita, voz de mulher linda. Não. Isso faz parte. Isso faz parte da atração. Mas quando eles se unem, meus queridos, eles têm que ter um compromisso de serem um. Um compromisso de se amoldar. Um compromisso de casar a ideia, as reações. A reação do homem é uma, a reação da mulher é outra. A reação do homem, ele pensa de uma forma, a mulher já pensa em outra. O homem olha de uma forma, a mulher já olha de outra. O homem é alimentado psicologicamente de uma forma, a mulher é alimentada de outra forma. E quando eles se unem, há uma perfeição. Há o que a Bíblia relata no versículo 33. Há um grande mistério. Eu não estou falando dos homens que estão passando na rua e das mulheres que estão passando na rua. Eu não estou falando do patrão que pode dar um salário maior para um homem ou pode dar um salário maior para a mulher e fica fazendo acepção de pessoa. Não estou falando sobre isso. Isso é efeito da convivência social. Nós estamos trabalhando aqui a palavra família. E dentro da família, o processo inicial, ele começa com a união de duas pessoas que se tornarão uma. Não são duas cabeças, não são quatro braços, não são quatro pernas no normal, não são dois fígados, não são quatro rins, não são quatro olhos. Na verdade, se eu e qualquer outra pessoa estivermos presentes, pode-se dizer que são quatro rins, quatro olhos, quatro braços, quatro pernas. Mas se eu estiver com a minha esposa, pode-se dizer claramente que há um grande mistério. Só existem uma cabeça, só existe dois braços, só existem duas pernas. Isso é impossível, pastor? É um grande mistério. A família foi criada com essa conotação. Eles podem estar em pontos diferentes, na localização terrestre fisicamente, mas a ação deste casal deve ser uma só. E como é que isso pode acontecer? Como é que duas pessoas vão estar andando na terra e só serão uma pessoa? Ah, meu querido irmão, isso se chama família. Nunca ouviu falar, não? Está aqui, na Bíblia Sagrada. Família. Quer dizer que família não é entrar dentro de uma casa e ficar lá morando, e beijar na boca e fazer filho, e etc. E um ficar dizendo com o anel, aquele é meu marido e aquela é minha esposa. Também, mas isso é só efeito. Isso é só efeito. Porque o início da família, a solda da família, a conjuntura familiar, ela se inicia quando homem e mulher, eles se unem e se completam.
Ah, mas eu vejo homem com homem se unir e dizer que está completo. Eles podem se unir, eles podem se casar, eles podem viver, mas essa não é a conjuntura que Deus criou. Porque se você estudar a medicina, se você estudar a psicologia, se você estudar qualquer outro estudo sincero, você vai perceber que a conjuntura perfeita é esta que Deus criou, porque Ele é o Criador e Ele sabe como fazer. Não vou desconfiar que as não vou desconfiar que companheiros por aí, não vou desconfiar que existe as pessoas que estão dando testemunho que vivem melhor agora, que vive de uma forma diversa do que a que a Bíblia estabelece como principal. Não, cada um dê seu testemunho, cada um viva a sua vida e vamos partir para a eternidade. Fique tranquilo que lá a gente vai descobrir como realmente é esta palavra, porque é um grande mistério. Tranquilo. Não quer aceitar a palavra de Deus? Fique tranquilo, viva. Eu respeito cada pessoa. Respeito cada pessoa. Fique tranquilo. Mas estou falando aqui de família perfeita, de família bíblica e de família que Deus deixou. O grande mistério é este. É o homem e a mulher. Não estou fazendo acepção. Eu estou dizendo que o homem e a mulher, quando eles se unem, e não é porque é uma questão de diversidade de órgão sexual. O órgão sexual é uma das diversidades. É uma das certezas. Mas não existe só isso. Existe uma cabeça, existe uma psicologia, existe uma forma de pensar e de reagir. E esse mistério ele se inicia no primeiro ponto. Serão dois numa só carne. Serão dois numa só carne. Quando você coloca duas coisas que passa a ser uma, isso é para ser eterno. Isso não é para ser desvencilhado. Isso não é uma mistura que pode ser desmisturada. Isso não é algo que possa ser desfeito. No caderno de Deus e na leitura de Deus existe o homem e a mulher. Quando eles se unem, não existe mais homem e não existe mais a mulher. Existem uma família, um casal, existem agora um que será respondido na eternidade. Existe só um. Um. Não é Múcio e Patrícia. Não é Múcio somente e Patrícia somente. É Múcio e Patrícia. É só um. É a família. É o núcleo. E não temos mais como voltar atrás. Por isso que a Bíblia, ela quando relata esta união, e serão dois numa só carne, ela trata o casamento. Ela trata a união. Não como uma formalidade de assinar papel, mas como uma formalidade clara, claríssima, de que esta união, ela vai se apresentar diante de Deus. Esta união vai se apresentar diante de Deus. Então esses dois numa só carne, eles estão unidos na célula máter da família. Aí, meus queridos irmãos, veja bem. Vamos agora entrar especificamente no que o autor trabalhou. Ele trabalha no capítulo 1 com a conduta do marido e com a conduta da mulher. Parece que o marido tem uma primazia de ser o mandão, o cabeça. E parece que a mulher ela tem uma missão de reverenciar, de ficar embaixo do marido, dando a mão e pedindo alguma coisa. Mas você não entendeu. Aqui não funciona assim. Eu vou ler outra vez para que você tenha um certo sentido do que está acontecendo aqui. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Isso você começou a entender. Não é mais João, filho de Pedro e Maria. Não é mais Antônia, filha de Jessi e Valadão. Não. Agora, nem é João, nem é Antônia. Agora, é João e Antônia.
é uma carne, um corpo, uma vida só. Isso não existe, pastor. Isso não existe. Foi assim que Deus criou. Isso existe. E deve existir. Continuando. Grande é este mistério. Então aqui está a profundidade desta união. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Por que entra em cena Cristo e a igreja? Ah, meus queridos irmãos, aqui está a resposta para os falantes. Cristo e a igreja, é preciso que, para entender a família, hoje você entenda Cristo e a igreja. Porque Cristo e a igreja é um tipo de noivo e a igreja é a noiva. Ele se entrega por ela, ele se humilha por ela, ele dá tudo que tem por ela. E o que é que ela faz? Ela é preparada, ela é santificada, ela é tratada, ela é arrancada, tirada do seio do mundo, do pecado original, do pecado, e trazida para ser tratada, levantada, a fim de se encontrar com esse noivo e viverem unidos como uma só pessoa para sempre. Jesus, ele declara nos evangelhos: Pai, eu dei-lhes a glória, para que eles experimentassem, a fim de que tu seja um em mim e eu seja um neles, e assim nós seremos um. O mistério de Cristo em morrer na cruz do Calvário é trazer aqueles que estão... O que é a igreja? Igreja são as pessoas retiradas de dentro para fora. De dentro da onde? Do mundo do pecado, do mundo destruído, do mundo condenado, para fora deste mundo. E aí estas pessoas, conscientes em suas mentes, que estão libertas do domínio do pecado e podendo trabalhar sua mente, escolhendo o que é certo, o que é justo, essas pessoas, elas se unem com Cristo como se fosse uma só pessoa. Uma só pessoa. Mas, meus queridos irmãos, o 33 continua: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Quando fala que a mulher reverencia o marido, há um entendimento de que ela é menor. Há um entendimento de que ela é como se fosse uma serva. Há um entendimento de que o marido manda. Há um entendimento de que o marido pode fazer o que quer. Só que, meus irmãos, interpretar o 33 e qualquer outro versículo que você queira lançar em rosto, como se a Bíblia estivesse dando ao marido uma autoridade que a mulher como uma escrava ou uma serva, você está muito enganado. Porque você despreza o contexto geral de que o marido tem uma missão quase impossível. De que o marido tem uma missão de servo muito mais profundo do que a mulher. De que o marido, na verdade, ele se torna um servidor. Um servidor da mulher também, mas na verdade um servidor desta união. Um servidor deste único corpo. Não tire da sua cabeça que não estamos falando de duas pessoas, estamos falando de uma pessoa, segundo o versículo 31. Estamos falando de uma pessoa. E esse marido, ele recebe uma incumbência mais profunda do que todas. Amar a mulher como Cristo amou a igreja. Ah, meu querido irmão, você precisa fazer um estudo de como Cristo ama as pessoas que resolvem sair do mundo. Igreja é isso, sair de dentro para fora. Sair do mundo, de dentro do pecado para fora do pecado. Como esse Cristo amou a igreja. Como esse Cristo ama as pessoas que se reúnem no corpo místico chamado igreja para viver as delícias de se afastar do pecado. Aí você vai entender que o homem,
Ele é o escravo dos escravos. Ele é o servo dos servos. Ele corre atrás de um limite quase que impossível. Só não digo impossível porque Deus diz que podemos fazer quando Ele ordena que façamos. Então não estamos falando de dois corpos. Não estamos falando de duas pessoas. Estamos falando de um corpo, de uma instituição, de uma família. E o que é que o homem tem que fazer para manter? O que é que o homem tem que fazer para fazer dessa família forte? Ele tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. E você sabe o que é amar? Então, para calar sua boca em dizer que a Bíblia, ela é machista, ela manda o homem, diz para o homem ser mais, diz que a mulher tem que ficar aos pés do homem, você está muito enganado, porque eu quero ler para vocês, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, e quero desafiar você a dizer se é o homem ou a mulher que tem uma maior responsabilidade de servir. Homem deve amar a mulher, deve amar esse corpo místico, este corpo criado entre os dois, essa instituição que não são dois, agora são um, ele tem que trabalhar, e só para começar, na primeira lição, capítulo 13, é o que o homem tem que perseguir. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, na maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustentar os pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Escute bem. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Está aí. Está aí. O que o homem tem que fazer por este corpo místico? Está aqui. Agora veja-se o versículo que lemos, Efésios 5:33. Manda a mulher amar o marido. Por quê? Porque já está numa tendência nata dela de amar. Já está escrito nela o amor. Ela foi criada preponderantemente preparada para amar, para viver todas essas coisas em reverência. Quando diz reverencie o marido, na verdade, não é quando o marido aparecer, ficar abaixando a cabeça 10 vezes e limpar a poeira do pé dele, e beijar, e limpar as unhas, e lavar, e ficar ali no pé dele como cachorro, esperando um pedaço de carne cair de cima da mesa, ou de salsicha, ou de qualquer outra comida. Você precisa entender mais esse Deus poderoso. A mulher reverencia este corpo místico. Ela não reverencia, a mulher aqui reverencia este corpo místico criado entre ela e aquele a quem Deus lhe concedeu. Ela reverencia este corpo místico. Como ela reverencia? Ela faz de tudo para que este corpo ele permaneça de pé. Porque a Bíblia, sabedoria das sabedorias incontáveis, ela diz que quem edifica a casa, quem edifica o que procede deste corpo místico é ela. É ela que edifica. O homem, ele é tido como o cabeça da mulher. Por que o homem é tido como cabeça da mulher? Porque o homem foi criado primeiro. O homem foi criado primeiro. Quando Deus, ele desce no jardim e ele vê que Adão e Eva estão aprisionados no pecado,
pela desobediência que tiveram, Deus chama por Adão. Adão! Por que não chamou por Eva, meus irmãos? Porque Deus criou Adão e deu a responsabilidade de fazer isto aqui que estamos fazendo. Amar a este corpo místico. A responsabilidade maior do homem. Ele se torna mais escravo. Ele se torna direcionado a uma só condição: amar. A mulher não. A mulher ela é criada multiforme. A mulher tem várias visões. A mulher pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo, uma com a mão direita, outra com a mão esquerda, outra com o pé direito, outra com o pé esquerdo, e muitas coisas com a língua. Com os olhos. Com com o silêncio. O silêncio da mulher fala muito. Com o olhar de lado. Com a baixada de cabeça. A mulher é multiforme. A mulher é quem edifica. A mulher é a base. Mas Deus chama a atenção do homem. Deus não chama a atenção da mulher em primeiro lugar. Porque a mulher está preparada. A mulher é um ser esplêndido que Deus criou para dar um equilíbrio a este corpo místico do homem e da mulher, que agora é a família. E aí você começa a entender por que é que Satanás, ele trabalha crucialmente para retirar a mulher da honra que lhe foi dada. Para afastá-la da honra que lhe foi dada. Para tirá-la do meio da família, do meio da casa, do meio dos afazeres, para lhe encher de tantos afazeres que ela sai um pouquinho do equilíbrio. Não estamos falando só de religião. Alguns países da Europa estão, depois de muito estudo, pagando para as mães trabalharem em casa com seus filhos. E não é só ficar fazendo comida, mas acompanhá-los na escola, no esporte, no lazer, nas viagens. Desde criança até 6 anos. Elas são pagas pelo Estado para desenvolver esse programa. Porque neste programa se chegou à conclusão, para criar este programa, que crianças que são criadas perto deste corpo místico, dentro deste corpo místico, acompanhada por este ser multifacetado que pode fazer muitas coisas e pode equilibrar a casa, essas crianças, elas são equilibradas. Elas não entram na escola com a metralhadora e detona os amigos e os professores. E não estamos falando de religião. E por que você não vai lá com a plaquinha dizendo é machismo, pagar para a mulher ficar criando dos filhos é machismo? Ô, meu irmão, você não sabe é de nada. Tudo está na criação de Deus. Tudo está multifacetado aqui. Agora, o homem, ele é chamado para dar a este corpo o sentido, a proteção, para aplicar o amor. Quando ele pratica 1 Coríntios 13, principalmente nos versículos 4 ao versículo 8, 13, 4, 8, você marido deveria colocar na porta da geladeira bem grande, eu acho que nem um papel porque ele cai. Você deveria chamar aquele povo que faz aquelas artes e cola nos carros, nos vidros, fazer na porta da sua geladeira bem grande, isso aqui, para toda vez que você, na ânsia de abrir, você entender que este é o seu papel. Mas pastor, se eu for fazer isso aqui, eu vou servir demais a este corpo místico, a essa família. Meu irmão, você foi chamado para isso. Se você falhar nisso aqui, vai dar errado alguma coisa. Você foi chamado para isso aqui. Desde Gênesis até Apocalipse, você foi. Deus nunca enganou. Case se quiser. Por isso que Paulo disse, é melhor ficar solteiro. Case se quiser. Mas é demais.
Assim a mulher vai ficar lá em cima e o homem lá embaixo. Essa é a relação. Porque Cristo colocou a igreja lá em cima e ficou lá embaixo. Cristo estava em cima, desceu às profundezas, para quê? Qual é o objetivo? Para levar os santos, a igreja, o corpo místico chamado igreja, para onde? Para mais baixo? Para onde? Ele disse, para que aonde eu estiver, sentado no meu trono, vocês sentem também. Venha com conversa de que a Bíblia é machista, você não sabe de nada. Pratique isso aqui. Coloque seus filhos, quem você conhece, essas experiências doidas que se fazem por aí. Coloque para praticar isso aqui e depois me diga qual é o machismo. A Bíblia não erra. A Bíblia não erra. Há um equilíbrio. A constituição do homem é mais forte. A constituição do homem é mais pesada. A constituição do homem física é para aguentar trabalho, corrida. Muito mais do que o da mulher, isso está comprovado. O equilíbrio, ele vai se dar num corpo só. Quando o homem, ele ama a mulher. E lemos, meus queridos irmãos, para concluirmos esta parte do homem e da mulher, que assim também vós, 33, cada um em particular ame a sua própria mulher. Em particular, não é dentro do quarto escondido, embaixo do lençol com buraco, não. A palavra em particular, do grego, ela vai produzir uma essência de que você seja feito disso. Eu solteiro, balanço os braços. Eu solteiro, balanço a cabeça. Eu solteiro, me abaixo, me levanto. Eu solteiro, grito, eu faço careta. Mas quando eu resolvo constituir uma família, eu tenho que, segundo a palavra de Deus, em particular significa, agora tudo que há dentro de mim, do espírito, da alma e do corpo, eles vão se voltar para este objetivo. Não posso mais pular se não for dentro do amor. Não posso mais balançar a cabeça se não for dentro deste amor de Coríntios 13. Não posso mais olhar para cima, nem olhar para baixo, nem fazer o que quero se não for dentro de Coríntios 13. Não posso mais fazer nada se não for dentro de Coríntios 13. Meu irmão, você não leu ainda que Deus disse assim, que o homem solteiro é melhor ficar assim, se quiser servir a Deus. Olha a Deus. Não estou dizendo aos homens, nem aos colegas, nem a cachaça, nem aos sair de noite e voltar quando quer, nem a fazer coisa por aí. Não estou falando disso, estou falando de servir a Deus. Olha como Deus trata. Se Deus trata assim, imagine as outras situações. Olha como Deus trata. Eu quero que os homens me sirvam na minha obra, no meu evangelho. Mas era bom que eles se vissem solteiros, porque ficam ligados só a mim e acabou-se. Está na Bíblia. Agora, se eles resolvem casar, então já não vão me servir na minha obra como o solteiro serve. Porque eu não admito, diz Deus na Bíblia, que o homem casado venha me servir totalmente e não sirva a este corpo místico que é formado por ele e pela mulher. Primeiro vai servir esse corpo místico que é formado por si e pela mulher. E este corpo místico é que me sirva. Eu não aceito que nem a mulher sozinha venha para me servir, nem um homem sozinho queira se desfazer do corpo místico para me servir. Agora quem vai me servir é esse corpo místico. São um só, formado pelos dois. Está na Bíblia. Se Deus abre mão do homem e da mulher solteiro, porque casaram, para que agora eles não façam mais as mesmas coisas que faziam quando era solteiro, no serviço de Deus. E agora só sirvam através do corpo místico e da família. Meu irmão, imagine as outras coisas. Então, coisas banais como
Eu vou sair, passar o dia todinho jogando bola e andando por aí conversando com os cabos e a mulher fica em casa. Deus não mandou isso não. Que história é essa? Deus não mandou isso não. Eu recebo o dinheiro e guardo e faço como eu quero e a mulher só diga o que precisa dentro de casa. Deus não mandou isso não. Deus não mandou isso não. Agora é um corpo só, meu amigo. Agora é uma carteira só. Agora é um curativo, é um band-aid para dois. Agora é um corpo só. Se um sofre, o outro sofre. Se um está com a garganta doendo, o outro também está. Se uma está naquele período das mulheres, o outro também está. Que história é essa? Não é assim que funciona. Na verdade, nós precisamos entender que agora o serviço, até para Deus, é diferente do solteiro para aquele que se despendeu a ter um corpo místico casado. Essa é a realidade. Essa é a grande realidade. Não existe outra realidade. Não existe. E aí, quando você lê o capítulo 5, você vai entender que eles não trabalham para si mesmos. Ponha na sua cabeça. Não existe mais duas pessoas. Existe um corpo formado pelos dois. Então, por isso que a Bíblia diz, o marido tem domínio no corpo, a mulher tem domínio no corpo. É assim que funciona. Deus diz assim, ora, vocês podem ficar sem namorar. Quando vocês estiverem num corpo só, pode ficar sem namorar. Para orar. Para ficar como um monge lá, orando, sem ver ninguém, sem celular, sem internet, sem nada. Se desvencilhar e dizer, eu vou passar 2 dias só lendo a Bíblia, orando ali no meu cantinho. Pode. Se a mulher ou o marido concordar em ficar afastado da vida do corpo. Se não concordar, Deus disse, não faça, porque eu não vou aceitar. Se você está lá orando, consagrando, e a mulher ou o marido chega e quer viver este corpo, que são um, não tem que dizer assim, estou consagrando, estou orando, deixa eu aqui quieto. Não existe isso não. Deus não aceita isso não. Deus diz na palavra que é para se entregar a este corpo. Para ter essa desculpa de estar consagrando, a Bíblia diz, Deus disse, pegue o consentimento antes. Ó, mulher, nós vamos consagrar, esse corpo que é nosso, vamos consagrar. Você aceita ficar 3 dias, que eu preciso de uma resposta de Deus? Aceite, marido, aí está certo. Mas se ela disser aceite ou não, nem faça a cara feia, porque lembre-se de 1 Coríntios 13. Sorria e diga, eu respeito. Que bom que você está com esse sentimento para comigo. Eu vou respeitar, vou orar, mas vamos fazer nossas diárias, nossas obrigações, nossos sentimentos diários deste corpo, desta instituição. Não é para brigar, não. Não é para gritar, não. Não é para dizer que ela, em vez de ajudar, está atrapalhando. Nem ora e nem deixa eu orar. Nem consagra, nem deixa eu consagrar. Meu irmão, você não sabe o que é palavra de Deus. Jesus vem e você fica. Desobediente à palavra. Muito cuidado. Não brinque com isso, não. Você acha que pecado é só mentir, roubar e matar? Me diga uma coisa, qual é a instituição mais importante? Você prega que a instituição mais importante é a família. E agora pode ir contra as palavras de Deus para a família e achar que vai para o céu? Está enganado, meu irmão. Está muito enganado. Por isso que é fraco. Porque se lembre que esse é o mistério que ninguém entende. Muito enganado. A Bíblia diz que quando o marido ou a mulher, esse corpo, se desentenderem e parece que quer borbulhar igual a água fervendo, e de um, que são um, querer ficar 2 de novo, Deus disse, eu não ouço a oração do marido. É só do homem que ele não ouve? Não, é dos dois.
Por quê? Porque esse corpo místico tem uma cabeça. E a cabeça é pela responsabilidade de praticar este amor. Praticar esse amor não é trazer rosas não, já li para vocês. Então Deus, ele diz que não ouve as orações, não passa do teto. Se Deus, olhe meu irmão, se Deus não ouve as orações deste corpo místico que está brigado, ele vai aceitar o quê? E se ele não ouve as orações é porque você está afastado dele. E se voltar, você fica. Se ele não ouve as orações, imagine você subir para o céu. Muito cuidado, marido, que não está praticando. Muito cuidado, esposa, que não está praticando esse corpo místico. Se Jesus vier, vocês ficam. Eu fico. Qualquer um fica. Porque se Deus já deixou claro o princípio dele, eu não ouço nem as orações. Imagine ir para o céu. Meu irmão, tome tento. Tenha cuidado. Se resolva. Ah, mas eu quero resolver, ele não quer. Se resolva. Se resolva. Ninguém lhe obrigou a casar. Se resolva. Ah, mas é muita humilhação. Se resolva. Você tem um compromisso, é com Deus. De obedecer a sua palavra. Esse negócio de gentinha teimosa, que a esposa diz uma coisa e bota na cabeça para fazer e não obedece, está quebrando este corpo místico, está quebrando 1 Coríntios, está quebrando o princípio de Deus. Quando Deus diz para amar a mulher, não é dar beijo na boca não. Quando Deus diz para amar a mulher, nos quebrou. Meu cunhado diz assim, aí é para quebrar. Tudo dele, quando a gente diz uma coisa que é desvantagem para ele, ele diz, aí é para quebrar. Aí é para quebrar mesmo. Simples coisa de dizer, vai lavar o carro e a mulher diz, está chovendo, tá frio, lave não. Eu vou lavar, eu quero ver aqui quem manda. Isso já quebrou aqui, já quebrou. Você está prestes, se arriscando a não subir. Pastor, isso é sério, isso não existe. Meu irmão, Deus disse, é melhor você ficar solteiro. Deus não disse que era melhor ficar solteiro. Para que casou? Não brinque com as instituições de Deus. Este corpo místico é o que responde diante de Deus. Quando você briga, se desfaz instantaneamente e ele não responde. Vou dizer uma verdade. Pelo que está escrito em 1 Pedro, Deus só ouve o corpo místico. Ou solteiro ou corpo místico. Ou viúvo ou corpo místico. Deus não ouve duas pessoas quando se casam. Deus não ouve. O que significa isso, pastor? É que você, para falar com Deus quando é casado, você precisa estar vivendo o corpo místico. Você precisa estar em paz. Você sabe quando a sua esposa ou seu marido não está gostando das coisas. Você sabe. Aí você vai deixando o dia todinho para de noite, mulher, marido, ainda dá umas duas brigadas para chegar no consenso. Meu irmão, corra atrás. Porque este Deus ouve só o corpo místico. Não é que os dois ali, o homem e a mulher, têm que estar presentes de mão dada para orar. Eles têm que viver um corpo só, onde quer que estejam. Você quer isso? Meu marido não gosta disso, eu acho que eu não vou querer. Quero não. Não, mas queira, mulher. Depois eu falo com fulano, eu explico a ele. Queira. Não, eu não quero, porque combinei com o meu corpo místico. Eu estou falando aqui, não é no meu nome, eu estou falando no corpo místico. Mas seu marido nem está aqui. Está sim. Ele está aqui, ó. Ele está aqui. Eu e ele somos um. E a vontade dele é de que não quer isso. Então, não vai ter isso. É o corpo místico. E aí, meu irmão, quando este corpo místico funciona, não dá outra não. Deus vem e abençoa. Deus vem e prospera. Deus vem e transforma o impossível em possível. Deus protege. Deus ajuda. E aí, para concluir, a lição também fala dos filhos, que os filhos devem ser obedientes
aos pais. A responsabilidade dos pais, a conduta requerida dos filhos e o mandamento com promessa. Ora, veja bem, quem cria os filhos não é pai e não é mãe. Aprendemos aqui que quem cria os filhos é o corpo místico. A mulher quer botar no pé do menino um sapato azul e o homem quer botar um verde. Então este corpo não existe. Não existe. Esses filhos não vão ser sadios. Esses filhos podem ser boas pessoas, podem ser pessoas tranquilas, mas esses filhos não aproveitarão todas as bênçãos que poderiam aproveitar. Então, para você ser pai e mãe, primeiro seja um corpo. Primeiro cumpra a Bíblia. E você vai ser um bom pai. E para você ser bom filho, para você entender, você tem que respeitar este corpo místico. Eu não vou adentrar muito aqui, eu vou deixar essa forma de pensar mais no auge deste corpo místico. Você também pode assistir o ensino desta lição através do portal AD com o professor e pastor Ermengardo, ali da sede, no AD Alagoas. E ele trará também uma visão, e Deus trabalha em várias formas. Mas eu quero deixar claro que o filho tem que respeitar o corpo místico dos pais. Vai para a mãe e a mãe diz, dá não. Aí vai enganar o pai. Oi, pai, é assim, é assim. Aí o pai diz, tá bom, meu filho, faça. Quer dizer, o que é que está acontecendo aqui? Um desrespeito completo ao corpo místico dos pais. Vai dar certo? Vai não. Se Deus não ouve a oração do pai e da mãe, quando não estão vivendo um corpo místico, imagine dos filhos que está desfazendo o corpo místico do pai e da mãe. Criando atrito, criando contenda. Em vez de ajudar. Filho, você quer ser abençoado? Primeiro princípio, respeite o corpo místico do seu pai e da sua mãe. Primeira coisa. Quando você aprende a respeitar, você, se quiser se casar, se quiser se formar um corpo místico com outra pessoa, você já vai ter noção do que é este corpo místico. E os pais não devem passar a mão por cima da cabeça dos filhos. Tem que chamar e dizer, peraí, você foi até sua mãe e teve um não. Aí você nem disse para mim que foi até sua mãe e teve um não, deu uma enrolada e eu caí molinho e lhe atendi. Meu filho, isso não procede de Deus. Se sua mãe disse não, já acabou. É o corpo místico falando. Se você tem que convencer a sua mãe que ela poderia ter uma opinião diferente, chame eu e ela e explique para os dois, para ver se sua mãe tem uma posição, para ver se o corpo místico chega numa posição diferente. Então, do que eu tenho de falar nessa lição, o resto vocês se complementam com o Espírito de Deus, que é o nosso professor, e com a própria palavra. Filhos, cuidado em respeitar o corpo místico do seu pai e da sua mãe. E não é, tem filhos casados, vivendo outro corpo místico com a sua esposa, com o seu marido. Mesmo assim, tem que continuar respeitando o corpo místico do seu pai e da sua mãe. Se nós entrarmos por este caminho, as portas do inferno não prevalecerão contra os escolhidos do Senhor. Que Deus abençoe a todos, que Deus ajude a nós vivermos esta palavra. É esforçante, é mais difícil, é mais profundo, precisamos trabalhar mais em nós mesmos, mas irmãos, é a bênção de Deus para a família. Vamos orar? E em seguida vamos louvar ao Senhor e contribuir com os nossos santos dízimos e as santas ofertas. Quero dizer aos irmãos que logo mais às 5 horas estaremos gravando um culto ao vivo aqui. Estaremos gravando. É 5 horas, irmãos. 5. E aqueles que fazem parte do funcionamento interno, venham. E os demais em casa, assistam. De 5 às 6 haverá aqui o culto sendo gravado e produzido ao vivo para todos os fiéis.
E continue fiéis no dízimo, nos santos dízimos e nas santas ofertas, nas ofertas para a construção. Estamos precisando de cimento, estamos precisando de areia, estamos precisando de pessoas que trabalhem conosco aí no dia a dia da igreja. Recebi uma notícia muito louvável de que os documentos que são necessários já estão a caminho e Deus vai nos ajudar a concluir esta grande obra. No nome de Jesus, eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez em nossas vidas nesta manhã.